Bom pessoal, o tema dessa semana é o primeiro princípio da termodinâmica. Nesta semana você vai conhecer a primeira lei da termodinâmica, compreender a relação entre trabalho e energia interna e troca de calor em gases. Quantidade de calor. Você entendeu como se calcula a quantidade de calor que, trocada entre dois materiais, dois corpos, para que ocorra uma variação de temperatura, quantidade de calor sensível, o que ocorre quando ocorre a mudança de fase, calor, o que é calor latente, a unidade de calor no sistema internacional, em Joule. Em uma transformação gasosa, o sistema recebe calor do meio externo. Quantidade de calor positiva é Q maior que zero. Se a quantidade de calor é negativa, Q menor que zero, o sistema cede calor para o meio externo. Se o sistema não troca calor com o meio externo, a quantidade de calor é zero, ocorrendo assim uma transformação adiabática. Bom, se a transformação adiabática, Q é igual a zero, não há troca de calor com o meio. Se o sistema recebe calor, Q maior que zero. Se ele cede calor, Q menor que zero. É óbvio, né? Então a primeira lei da termodinâmica fala da conservação da energia. A quantidade de energia na forma de calor Q trocado com o sistema e meio pode ser utilizado para variar a energia interna do sistema, ΔU, e realizar trabalho T. Q é igual ΔU mais T, onde o ΔU é o que? O ΔU é a variação de energia interna, o que é calor, o T é trabalho. Exemplo: um gás ideal recebe 800 joules de energia do meio externo, seu volume aumenta e sua energia interna para 7.000 joules, de 7.000 joules para 7.500 joules. Letra A: calcule a variação de energia interna. Variação de energia interna é só fazer a energia interna final menos a inicial. Só fazer aqui energia interna 7.500 menos a inicial, que era 7.000. A variação de energia interna ΔU deu 500 joules. Letra B: a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Como a energia interna aumentou, a temperatura do gás aumentou. Ele fala aqui, ó, aqui em cima, se ele recebe calor que é maior que zero, a energia interna aumenta. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Isso aqui é aquela fórmula lá de energia interna igual a 3 meios, são variação da energia interna é igual a 3 meios de nRT, ΔT. E aí você tem que o N e o R é constante, então a variação de energia interna, se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. E letra C: o gás realizou o trabalho sobre o meio ou o meio realizou o trabalho sobre o gás? Bom, Q era 800 joules, a variação era 500, então Q é igual a ΔU mais trabalho, ou seja, que o trabalho, se eu passar o trabalho para cá, fica Q menos ΔU. 800 menos 500, o trabalho foi 300 joules, então o trabalho foi positivo. Como o trabalho é positivo, o volume do gás aumentou, então o gás realizou o trabalho sobre o meio. Se o volume aumenta, o gás realiza o trabalho. Se o volume diminui, quem realiza o trabalho é o meio. Imagina um pistão onde empurrando um gás para baixo, ou um óleo, qualquer uma coisa. Se ele está empurrando, ele está diminuindo o volume, então o meio e o pistão está fazendo trabalho. Agora, se você pega, o pistão está quietinho lá, o gás está quieto, você aquece o gás, coloca a temperatura, o gás empurra o êmbolo para cima, aumentou a temperatura. Se aumentou a temperatura, o trabalho é positivo, o volume aumenta, o gás que realiza o trabalho. Número 2, o gás ideal absorve 350 joules de energia, o meio externo
e um trabalho de 400 joules é realizado sobre ele. Calcule a variação de energia interna. Mesma coisa, né? Só fazer energia final menos inicial. Então extraindo os dados aqui, ó, quantidade de calor que é igual a 350 joules, o trabalho é menos 400. Então observe que o trabalho agora nesse caso é negativo. Então Q é igual a delta U mais T. Delta U é igual a Q menos T. Ó, eu quero calcular o delta U. Delta U é igual a 350 menos com menos dá mais. Delta U é igual a 750 joules. Da letra B. Letra B pergunta: a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Agora ao contrário, né? Com a variação da energia interna positiva, a energia interna aumentou, portanto a temperatura do gás aumentou. Olha lá. A variação da energia interna ela é positiva. Delta U, aqui ó. Se ela é positiva, a temperatura aumenta, nós já vimos lá em cima, não é ao contrário nada, é a mesma coisa do lado de cima. Como aí na letra C, o volume do gás aumentou ou diminuiu? Cadê o volume do gás? O volume do gás aumentou ou diminuiu? Vamos ver aqui, ó, resposta. Como o meio realizou o trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo, portanto o volume diminuiu. Como que eu sei que o trabalho é negativo? Está aqui, ó. O trabalho é menos 400 joules. Se o trabalho é negativo, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, o meio realizou o trabalho sobre o gás. No exemplo 3, uma transformação adiabática realizada de 600 joules de trabalho sobre o gás ideal. Calcule a quantidade de calor trocada pelo meio. Letra A. Não há troca de calor. Por quê? A transformação aqui, ó, ele falou é adiabática. Se a transformação é adiabática, Q é igual a zero. Aqui, ó, Q é igual a zero. Letra B. Calcule a variação de energia interna do gás. Variação de energia, energia final menos a inicial. Qual que é a energia final? Olha lá. É realizado 600 joules de trabalho no gás ideal. Então o trabalho tem que fazer aqui, ó, Q é igual a delta U mais T. Então delta U é igual a Q menos T. Delta U é zero, que a variação o Q final era zero, né? Q é zero, porque não teve troca de calor com o meio. Menos 600, que era o trabalho que ele realizou. Então delta U, a variação de energia interna é de 600 joules. Com a variação de energia interna é positiva, a energia interna aumentou, portanto a temperatura do gás aumentou. Na letra C, perguntou aqui, a temperatura aumentou ou diminuiu? Aumentou. E o volume? O volume do gás aumentou ou diminuiu? Vamos ver aqui, como o meio realizou o trabalho sobre gás, o meio que realizou o trabalho sobre gás. Então o volume, o trabalho é positivo. Aliás, o trabalho é negativo. Portanto, o volume do gás diminui. O volume diminuiu. Toda vez que o seu trabalho é negativo, o volume diminui. É como se você tivesse comprimido, já se apertado o gás para baixo. O sistema realizou o trabalho sobre o gás. Como o gás não perdeu energia na forma de calor, o gás não perdeu energia na forma de calor, porque a variação de energia era zero, que é igual a zero, a transformação foi adiabática, toda a energia recebida na forma de trabalho foi utilizada para aumentar a energia interna do gás, e sua temperatura aumentou. Então a temperatura do gás aumentou lá dentro, mas ele não trocou calor com o meio. Aqui estão as atividades que a gente vai fazer e depois a gente vê essas atividades aqui.